verdadeiro, meu nome de nascença, é João Leonardo de Almeida. E a vida inteira, na verdade, as pessoas sempre me chamaram pelo primeiro nome, por João. Durante muito tempo eu usei um pseudônimo artístico que era o Vazio, então muita gente me conhece como João Vazio. Mas de um tempo pra cá eu acabei tendo vontade de fazer uma reviravolta no meu trabalho artístico e atualmente eu estou usando esse nome artístico, Léo Viramundo, né? Eu sempre usei o primeiro nome e agora eu resolvi, já que eu queria fazer algo diferente, eu resolvi pegar o meu nome esquecido, porque muitas vezes eu mesmo nunca me lembrava que eu chamava Leonardo. É um nome muito pouco usado na minha história de vida, né? E aí eu resolvi dar um pouco mais de importância ao Leonardo. E aí eu tenho percebido uma demanda muito grande das pessoas para saber, afinal de contas, quem diabo é Léo Viramundo, né? Como eu disse para vocês, Leonardo eu sempre fui, desde que eu nasci, né? Segundo meus pais me contam, eu já era João Leonardo antes mesmo de nascer. Mas o Viramundo veio de uma forma até curiosa, né? Eu, em 2006, eu tive casado, foi meu primeiro casamento, e quando esse casamento acabou, eu estava morando em Petrópolis e estava me preparando para ir morar na Inglaterra com essa mulher com quem eu era casado. Acabou que o nosso casamento se desfez, eu não fui para a Inglaterra porcaria nenhuma, e aí eu nessa época estava trabalhando igual um corno para juntar dinheiro para conseguir morar na Inglaterra. Como eu não fui para a Inglaterra, eu peguei esse dinheiro, comprei um carro, gravei um disco sozinho, prensei 500 cópias desse disco, os quais assim, inclusive a capa dele eu montava à mão, enfim, um produto bem artesanal mesmo. Era um disco de poemas, que tinha a narração dos poemas e tinha um fundo musical, né? Às vezes era só mais uma sonorização, outras vezes era uma música propriamente. Enfim. E nesse momento eu peguei e meti o pé na estrada. Assim, eu passei 1 ano e meio, ou seja, né, o ano de 2007 e um pouquinho do ano de 2008, eu passei na estrada, né, viajando e tocando na rua e vendendo CD, e a cada hora eu estava num canto diferente, algumas vezes dormi dentro do carro, outras vezes apareceram pessoas que me convidaram para dormir na casa delas, e essa vida nômade durou mais ou menos 1 ano e meio, né? Nesse período, o lugar por onde eu mais viajei foi Minas Gerais. Eu praticamente só viajei por Minas Gerais. Eu fiz algumas cidades aqui no estado do Rio também, mas eu praticamente só viajei por Minas Gerais porque eu sou fascinado por Minas Gerais. Eu cresci em Nova Friburgo, né, que é na Serra do Rio de Janeiro, e que por acaso foi colonizada primeiramente a partir de Minas Gerais e não a partir do Rio. Embora seja muito mais perto do Rio do que de Minas Gerais, a colonização daquela área veio de Minas, né, na época do ciclo do ouro e etc. e tal. E eu costumo dizer que o interior do estado do Rio, principalmente da Serra para o Vale do Paraíba ali e tal, a gente é culturalmente muito mais mineiro do que carioca, né? A gente se identifica nos nossos modos, na forma de falar, né? no temperamento das pessoas, muito mais com os mineiros do que com os cariocas. E eu sempre tive um grande fascínio por Minas Gerais. E aí passei um tempão rodando em Minas Gerais. Rodei várias cidades. E foi justamente em Ouro Preto que eu cheguei, eu tinha um contato numa república, né, enfim, que eu já tinha ficado lá uma vez e um amigo meu morou lá uma época, então assim, já tinha conhecido um pessoal lá. E eu consegui, com esse pessoal dessa república, de eu cair por lá em troca de ajudar na manutenção da casa. Faz um conserto ali, limpa a casa lá, faz comida e tal, né, assim, eu troquei a minha estadia por trabalho. Quando eu cheguei em Ouro Preto exatamente, assim, o combustível do carro foi suficiente para estacionar o carro próximo à República e dali eu tinha mais um pouquinho de combustível que era suficiente para chegar até um posto de gasolina, não mais. E o meu dinheiro era o que,
sei lá, eu não me lembro exatamente quanto era na época, mas assim, era o equivalente suficiente para comprar uma cerveja. Era todo o dinheiro que eu tinha. Então eu cheguei na República, deixei as minhas coisas, falei com o pessoal, pai e tal, isso já era no final do dia. E resolvi, falei, galera, vou dar uma volta e vou tomar uma cerveja. Aí o cara falou pra mim, porra, meu irmão, mas tu falou que só tem dinheiro pra tomar uma cerveja? Tu vai sair e vai gastar o dinheiro, o único dinheiro que tu tem pra tomar uma cerveja? Eu falei, exatamente, porque é assim que eu faço mais dinheiro. E dito e feito, né? Peguei meu violão, na época, na verdade, eu viajava com a viola caipira, tocando a viola caipira. Peguei a minha viola caipira, botei nas costas e fui-me embora. Aí fui andando por Ouro Preto, até que uma hora eu vi um barzinho que tinha uma galera. Entrei no barzinho, pedi uma cerveja e falei pro cara do bar, falei, pô, tava tocando um som dentro do bar, assim, um som mecânico, né? E aí falei com o cara, falei, olha, eu vou pegar essa cerveja e vou sentar ali fora na calçada, no meio-fio, porque eu vou tocar um pouquinho aqui da minha viola e eu não quero ser inconveniente, né? Aqui tá rolando um som, tá até maneiro e tal, eu também não quero atrapalhar as outras pessoas. Então você não se preocupa não, eu tô sentado ali fora, não vou sumir com a tua garrafa sem te pagar. Ele, não, tudo bem, não sei o que e tal. E aí sentei no meio-fio, do lado de fora do bar, bebendo a minha cerveja e comecei a tocar. Aleatoriamente umas músicas, acho que eu comecei até tocando umas músicas minhas mesmo. E aí, lá pelas tantas eu toquei uma música do Raul Seixas, que é uma música que eu gosto muito, que é o Cachorro Urubu. Enfim, é uma música que eu tenho uma relação afetiva com ela desde criança, né? E eu sempre gosto de tocar ela. Quando eu toquei essa música, apareceu um camarada, falou, meu irmão, pô, essa música é do Raul Seixas. Eu, pô, é assim. Aí, pô, você não sabe tocar a música tal? E aí me pediu uma outra do Raul Seixas. Eu, nessa época que eu tocava na rua, eu tinha um repertório de umas 150 músicas, mais ou menos, de cabeça. Digo assim, de cover, né? Músicas de outros artistas. Só de Raul Seixas tinha umas 60 e poucas. Eu sabia várias mesmo, várias. E eu te digo que o Raul Seixas ele é muito legal, porque o Raul Seixas me abriu espaço para entrar nos lugares mais diferentes possíveis. O Raul Seixas fazia sucesso no boteco do Cantão de Roça, lá na Casa do Cacete. Fazia sucesso no boteco dos playboys da Zona Sul do Rio. Fazia sucesso entre a galera alternativa intelectual. Fazia sucesso com gente jovem, com gente velha. O Raul Seixas ele é fantástico nesse sentido, né? Os caminhoneiros gostam do Raul Seixas, as empregadas gostam do Raul Seixas, os magnatas gostam do Raul Seixas. O Raul Seixas ele conseguiu uma proeza que é conseguir penetrar em todas as camadas da sociedade brasileira, né? E eu tocava muitas músicas do Raul Seixas por isso, porque é isso que me abria a porta, foi isso que me rendeu o que comer e onde dormir muitas vezes durante esse período de estrada. Então eu comecei a tocar uma música do Raul Seixas que o cara pediu, agora não me lembro qual foi. E aí ele falou, caraca, que maneiro, pô, e toca mais uma. E aí, pô, pediu outra, e quando eu vi, já tinha um monte de gente ali em volta de mim. E eles me davam cerveja, eles me davam cigarro, eles me ofereceram várias outras coisas. E, enfim, compraram meus CDs e botaram grana no meu chapéu. E eu sei que, resumindo a história, eu fiquei a noite inteira com eles lá. Eu saí de lá, já era quase de manhã, saí trocando as pernas de tão bêbado, de tanto que eu bebi. E eu saí dali com dinheiro suficiente para me bancar por, acho que aí um pouco mais de um mês, na verdade. Eu voltei para o Rio, depois foi quando teve o Festival de Blues e Jazz de Rio das Ostras, então eu voltei de Minas direto passei em Friburgo para encontrar uns amigos, e de lá a gente desceu para Rio das Ostras. E em Rio das Ostras eu levantei mais uma grana. Eu sei que, cara, eu fiquei uns 3 meses só curtindo com essa grana aí de Ouro Preto e Rio das Ostras. Bom, e para finalizar a história, durante essa noitada que eu tive lá em Ouro Preto, eu comecei a conversar com esse primeiro camarada que apareceu, e ele me perguntando, cara, mas e aí, pô, você tá caindo aonde? Eu falei, cara, tô caindo na República tal, que tem uns amigos lá e tal, mas muitas vezes eu caio até no carro, pô, tô aí viajando, e a gente começou a conversar sobre essa coisa de viver na estrada. E aí, quando eu fui falando das cidades que eu tinha passado ali antes, ele me lembrou de um livro que, aliás, é um dos meus preferidos de todos os livros, que é do meu escritor preferido de todos os escritores, que é o Fernando Sabino.
E o livro é O Grande Mentecapto, que tem a história do Geraldo Viramundo, que passa a sua vida inteira vagando por Minas Gerais e vai em várias cidades de Minas e tem diversos acontecimentos completamente malucos, né? Ele passa em vários setores da sociedade, assim, desde, né, de ser um morador de rua praticamente, até andar com uma galera da alta sociedade em algum momento. Ele se inscreve na cavalaria, enfim, é um livro interessantíssimo. E esse Geraldo Viramundo, ele, durante o livro ali, o Sabino constrói a identidade dele como sendo, vamos dizer assim, um sujeito que em algumas horas ele tem uns ares revolucionários, outras horas ele tem uns ares messiânicos, outras horas ele é um pateta completo, né? Enfim, um personagem muito interessante. Fizeram um filme sobre esse livro, com o Diogo Vilela fazendo o papel do Geraldo Viramundo, e é uma história interessantíssima que eu recomendo a todo mundo. Bom, esse camarada lá de Ouro Preto olhou pra mim e falou: cara, tu é o Viramundo do livro do Sabino, pô, e tal, eu sei que. Aí eu falei: pô, mas eu não sou Geraldo, né? Aí ele falou: e qual é o teu nome? Eu falei: pô, meu nome é João Leonardo. Ele falou: tá vendo, tu não é Geraldo, mas tu é Leonardo Viramundo. E a gente ficou rindo disso e coisa e tal. E aí, bom, isso foi em 2007. 10 anos depois, em 2017, quando eu resolvi começar essa, vamos dizer assim, minha carreira solo, né, eu procurava um nome diferente, porque eu não queria que esse trabalho fosse vinculado aos meus trabalhos anteriores, né? Como eu falei, eu não quis usar o meu primeiro nome, João, e preferi usar o Leonardo, e estava buscando um nome, né, artístico para dar para esse trabalho, né? Que nem você busca o nome de uma banda, né? Que no caso não era uma banda, era eu sozinho, mas o raciocínio é o mesmo. E eu resolvi, bom, eu estava fazendo, né, eu resolvi me dedicar nessa hora ao folk, porque eu achei que é uma linguagem musical que, claro, eu gosto muito, mas além disso ela é uma coisa que eu me garanto de fazer só com o violão e a gaitinha, eu não dependo de uma grande estrutura para isso, não dependo de uma banda, etc e tal. E obviamente, pô, a minha grande referência é o Bob Dylan, sempre foi, né? O Bob Dylan é a lenda de todas as lendas, né? E eu pensei no Bob Dylan e falei: bom, ele usou o nome dele, que é Robert, né? E tem um diminutivo, que é o Bob, e pegou o sobrenome de um escritor que ele gostava muito, né? O sobrenome Dylan é o nome de um escritor que ele gostava muito, o Dylan Thomas. E eu resolvi fazer a mesma coisa. Só que aí, quando eu pensei no meu escritor preferido, eu não ia botar Léo Sabino, né? Porque, sei lá, eu achei que não ia dar muito certo e todo mundo ia saber que era do Fernando Sabino que eu estava tirando isso. Então, eu resolvi pegar de um livro do Sabino, e aí me veio de novo na cabeça toda essa história lá de Ouro Preto e tal. Eu falei: pô, tá aí, Léo Viramundo. E assim foi. Então, isso, para quem estava na dúvida, essa é a relação do João Vazio com o Léo Viramundo.